A gente vai fazer um top 5 das coisas mais idiotas que a IA já proporcionou à humanidade. Mas pra ninguém acusar a gente de ser mal-humorado, né, Diogo? Ou de ser negativista com a IA. Que né? isso? Não, imagina. No segundo bloco, a gente vai fazer um top 5 das coisas mais geniais que a humanidade já presenciou e experimentou da inteligência artificial, né, Diogo? E o legal é que vai dar pra gente aprofundar no entendimento o porquê essas coisas foram possíveis, né? Tanto do ponto de vista de uso da tecnologia, quanto do próprio desenvolvimento tecnológico. E também, além do top 5, a gente vai falar de uma coisa aí que a gente já discutiu em alguns episódios anteriores, que são esses influenciadores digitais. Elton, sabia que tá rolando o concurso de beleza? Curso de beleza? Uma coisa meio híbrida, pode humano, pode influenciador digital. A gente vai discutir isso também. Bom, fica aí que depois da vinheta a gente já volta para falar sobre tudo isso e muito mais. Elton, então vamos começar o nosso quadro. Você assistia aquela quadro do Faustão que era das cacetadas? Cara, eu vou ter que confessar que era um dos meus quadros favoritos. É divertidíssimo. Apesar de sinalizar que o domingo estava acabando, tem um prazer muito mórbido em ver as pessoas fazendo bobagem, né? Exato. E o que mais está tendo é um uso bizarro da inteligência artificial. E é isso que a gente vai discutir nesse quadro, que são os top 5 das coisas mais idiotas que fizeram com inteligência artificial. E o Elton vai começar com a gente. Qual que é a situação que você traz pra gente, Elton? Número 5. Funcionários da Samsung postaram um código-fonte confidencial no ChatGPT. Por que isso é ruim, cara? Eu não sei nem pra por ganhar produtividade. Eu não sei nem por onde começar. Ganhar produtividade. Qual que é o problema? Não tô vendo o problema. Não podia? Eu acho que a gente tem que dar vários passos atrás e começar conversando sobre o que o ChatGPT faz. É um sistema, um Large Language Model, modelão, conforme cunhamos o nome aqui. Linguajão. A gente já cunhou esse termo aqui. Linguajão e modelão. Nesse podcast, o linguajão. É o linguajão. É um modelo de inteligência artificial que aprende conforme ele vai consumindo informações. Obviamente, antes de ser colocado na praça, ele aprendeu lidando com diversas informações que a OpenAI retirou da internet e colocou à disposição do GPT 3.5, 4 e os outros anteriores. Ou seja, não é muito garantido que as informações que a gente submeter ao ChatGPT não vão ser usados por ele para aprender como ele tem que lidar com situações semelhantes no futuro. E o problema de você colocar um código-fonte é que ele pode aprender, entender o que é aquele código-fonte, replicar para respostas futuras. Para concorrentes, o que é um baita de um problema se for um código de fonte confidencial e ainda mais sendo uma empresa de alta competitividade e com uma importância gigantesca como é a Samsung para a economia sul-coreana e mundial. Exato. E aí eu vou só fazer um comentário breve, que eu acho que é um pouco da maturidade das empresas, né? De criar o quê? Uma diretriz do que pode ou não usar a inteligência artificial. Porque hoje, se você pegar, por exemplo, o OpenAI, né, com o ChatGPT ou na API e tal, você tem diferentes licenças, né? E a licença que geral usa, né, permite que os dados que você está usando, a interação, se você não desativar isso e tal, possa ser utilizado para treinar os próximos modelos. Então, se eles não tinham, né, e nessa época não tinha essa licença Enterprise, ou seja, o que eles colocaram ali poderia ser utilizado para treinar as próximas versões, né? E o curioso é que depois de a Samsung restringir o acesso dos funcionários ao ChatGPT, foram pipocando várias outras empresas também fazendo o mesmo com os seus funcionários. Aconteceu com muitos bancos, inclusive bancos brasileiros, o que denota que tinha gente fazendo isso. Não, todo mundo faz isso. Acho que esse que é o problema, assim, tipo, que empresa que os funcionários não estão jogando documentos que podem ter algum tipo de sensibilidade, confidencialidade ou código, né? Então, por isso que eu falo muito dessa questão de políticas. E é por isso até que esses fornecedores, as desenvolvedoras de inteligência artificial e a própria OpenAI, agora tem uma versão que é a Enterprise, sabe? Então, você paga, a empresa paga, e aí eles garantem
num compromisso contratual que o que acontecer ali, fica ali, eles não vão utilizar para treinar as próximas IAs, né? Basicamente, muito parecido com o que o Google faz, acho que no Workspace também, né? Então, os conteúdos que estão ali ficam restritos. Agora eu vou alugar uma mansão na cabeça de quem está ouvindo a gente. Todo mundo costuma jogar o próprio nome no Google, né? Para saber que tipo de informação vem. Eu convido vocês a jogar o nome de vocês no ChatGPT e ver o que vem. Próximo, Diogo. Bom, o que eu trouxe aqui é uma polêmica, que foi bastante polêmica nos últimas semanas aí, inclusive levou o Google a suspender o serviço de criação de imagem no Gemini, que é a inteligência artificial do Google, porque ele começou a criar e gerar imagens de figuras históricas meio equivocadas, né? Do tipo negros no exército nazista, mulheres como os pais fundadores da América e uma série de outras. Você lembra de algum exemplo específico, Elton, dessa Tinha uma situação? mulher como papa. Ah, mulher como papa, como é que eu me esqueci desse? Tinha um nativo americano também como entre os pais... viking. Ah, como viking. E acho que tinha um nativo americano também entre os pais fundadores também. Cara, e aí isso gerou muita polêmica. E o Google... Por que tá errado isso? Antes de tudo. Tá, por que tá errado? Bom, porque é um fato incorreto, né? E não que a inteligência artificial não poderia ter criado isso, desde que no prompt, né? No comandinho que a gente dá pra máquina, isso fosse explícito. Eu quero a figura de um papa como mulher, entendeu? Acho que se isso fosse descrito no prompt, né, não teria problema, porque é um pedido do usuário e poderia ser um processo criativo que seria utilizado para ilustrar uma série, um conto, o que seja. Mas o fato é que não foi esse, né? Eles pediram imagens de uma forma geral e aí ele gerou essas alternativas, muito porque o que o Google estava tentando naquele momento era trazer uma representatividade maior no processo de criação de imagem, porque se tem uma coisa que se discute muito é que essas IAs elas são enviesadas e elas perpetuam enviesamentos ou uma falta de representatividade que a gente tem na sociedade que a gente não quer que seja perpetuado, né? Então, sempre, por exemplo, pedir imagens de líderes, as imagens que geralmente a inteligência artificial cria são de homens brancos. E aí, se pedir, por exemplo, de mulheres, geralmente vem como, sei lá, secretária, enfermeira, entendeu? Coisas que são... E aí, o que se busca hoje é, tipo, como que eu tiro esses vieses, sabe? Se eu pedir para criar pessoas que trabalham em hospital, que ele gere imagens de enfermeiras, enfermeiros, médicos e médicas, né? Então, eu acho que o Google, nesse processo, ele pesou muito a mão e aí ele perdeu o controle, né? Do tipo, o que é fato histórico, não tem muito que ter representatividade. Então, foi uma forma de tentar controlar esses vieses, acabou deixando a coisa totalmente insana, maluca, gerou uma repercussão enorme, né? Eu gosto muito desse exemplo porque ele mostra como a inteligência artificial está muito sujeita aos problemas que a gente enfrenta enquanto humanos. A gente tem seriamente um problema de desigualdade. Há uma discussão de que tecnologias como essa podem, de alguma forma, aprofundar ainda mais essas questões, mas a solução não parece ser do ponto de vista tecnológico. Ou seja, a gente não vai resolver essa questão que acontece aqui no mundo físico mexendo em alguns algoritmos, mexendo em algumas linhas de código e fazendo com que a representatividade da realidade seja alterada. A gente tem que favorecer com que algumas minorias e algumas pessoas comecem a habitar espaços de poder. Isso, tenha mais participação, exato. Que a barreira de entrada seja menor e ela seja menos enviesada. E a partir disso, a partir desse input positivo na realidade, a tecnologia vai representar com uma forma mais fidedigna essa realidade. E um desdobramento disso imagina no futuro se o Zezinho, futuro filho do Diogo, fazendo trabalho na escola, pede para uma inteligência artificial gerar uma imagem histórica, porque ele quer deixar o trabalho dele mais bonito, e aí vem um viking que é um nativo americano, ou uma pessoa negra como um nazista, e ele leva para a escola para discutir aquilo. Isso vai, de alguma forma, mudar completamente a forma como a gente discute história e como a gente reflete a respeito disso. Por sorte, o Google desabilitou
a geração de arrumando, imagem, exato. está solucionando esse problema, mas tem outras questões relacionadas à geração de imagem que não chegaram a virar um incidente diplomático em relação ao Google, mas são presentes. Eu lembro que na semana que aconteceu isso, o outro colunista do UOL, o Carlos Afonso, fez um artigo refletindo a respeito e ele mostrou qual que é a representação do Gemini naquela época sobre os desfiles de escolas de samba brasileiros. E aí ele mostrou um desfile da Salgueiro, que parecia um baile de máscara prussiano, entende? Sim, a gente publicou um artigo acadêmico, né? A gente fez uma pesquisa no ano passado, vendo como esses modelos de imagens representam a cultura brasileira, né? Isso foi publicado numa revista da ECA USP. E, cara, é sinistro, assim. Então, a gente pegou várias manifestações ou eventos culturais do Brasil e foi tentando criar as imagens. E algumas vezes Carnaval ele até chega um pouco próximo, mas para outros ele traz muito essa representação, esse significado, né? Esses signos semióticos que são de outras culturas. Então, Parintins, ele até entendia que era alguma coisa relacionada a povos originários e tal, mas aí ele metia ali, cara, um monte de signo semiótico da cultura Apache, que não tem nada a ver, né? Iemanjá, representada com vários braços, né? Muito desses signos semióticos da cultura indiana, né? Das deusas indianas e tal. Deuses indianos. Então, é um desafio que tem, enorme. É por tudo isso que ele é o nosso top, nosso número 4 do nosso top. Mas seguindo, agora a gente vai para o número 3. Uso de IA na ciência causa mais de 10 mil artigos retirados. O que cá entre nós é anulado. Anulado. Tem muita gente que faz pesquisa científica. Você até citou um artigo que você e os seus alunos trabalharam. Não foi anulado não, né? Não, claro que não. Foi 100% escrito por nós, pesquisado por nós. Mas tem muita gente usando inteligência artificial para auxiliar na redação do artigo, para fazer as pesquisas, o que até então não tem nenhum problema, e para gerar representações gráficas sobre o que se quer dizer com toda a pesquisa. A gente tem um caso bem emblemático, que é daquele rato. Nossa. Daquele rato. Nossa. Eu sinto até arrepio quando eu vou falar daquele rato. Putz. Era uma pesquisa que tinha que mostrar a imagem de um ratinho e tinha que mostrar o saco escrotal dele. Só que o saco escrotal do rato era do tamanho do rato. Era o tamanho do rato. Tinha coisa que não existia ali. Nome de célula inventada, né? Puta, cara. E tem um não, outro e o mais exemplo... louco é que, assim, eu escrevi um artigo sobre, né, Sim. IA na ciência e tal, e aí o Elton, que é o editor, usou qual imagem? Qual imagem para ilustrar? Claro, né? Porque eu acho que ela ilustra toda essa essência, né, do absurdo que até a área científica, que deveria prezar pelo uso ético da inteligência artificial, cometendo esses deslizes malucos, né? Eu só espero que o Zezinho, futuro filho do Diogo Cortez no futuro, não use a imagem do ratinho quando ele quiser fazer um trabalho para a escola. Ou que ele use e fala, ó, isso daqui foi algo que... Olha que loucura que faziam com inteligência artificial no passado. Olha a geração do meu pai, o que fazia com IA, né? Então, puta... Sem contar nos artigos, né, que começam com aquela frase típica do ChatGPT, né? Certamente, aqui está uma introdução para o seu artigo, né? E cara, fizeram uma pesquisa muito legal recentemente, que o ChatGPT ele tem umas preferências por algumas palavras. E aí tem uma palavra do inglês que é o delve, que é tipo, sei lá, aprofundar, sabe? Então, e aí pegaram, acho que no Google Scholar, a quantidade de artigos publicados que tem a palavra delve, sabe? Tipo de 2000 até agora. Cara, 2023, assim, dá um salto gigantesco, assim, porque é uma palavra que o ChatGPT usa, sabe? Então... Mas não precisa ir muito longe para encontrar padrões de linguagem, tom de voz, para detectar que o ChatGPT está ali presente. Eu vi um artigo que foi retirado porque no final do primeiro parágrafo ele incluía a palavra regenerated. O comando da pessoa? O comando. Nossa, a pessoa não tinha nem o prompt, cara. Não dá, né? Aí não dá, cara. Aí não dá. E aí, pegando esse gancho, eu posso falar meu top 2? Por favor. Cara, eu vou falar meu top 2 do uso imbecil, porque tá relacionado com isso, né? Ciência,
educação, e aí os professores estão tudo doidos, né? Porque, cara, como é que eu faço para saber se o aluno usou ou não o trabalho? Uhum. Todo mundo tem essa questão, né? Porque, bom, se eu peço um trabalho, o aluno pode ter usado. Então, qual que foi a brilhante ideia de um professor do Texas, cara? Ai, meu Deus. Não, qual que foi? Uma coisa óbvia, certo? Se eu tô desconfiado que alguém escreveu esse trabalho, eu vou perguntar para quem? Para essa pessoa. Nesse caso, era uma entidade. Ele pegou o trabalho dos alunos e perguntou pro ChatGPT: foi você que escreveu? E o ChatGPT respondia: sim, fui eu que escrevi, cara. Ele Gênio! reprovou geral, cara. Ele reprovou geral. Só que, tipo, isso não existe. Não existe. Porque assim, o ChatGPT ele não gera um histórico do que ele escreveu. Ele é totalmente estatístico. E então, assim, ele não sabe o que ele escreveu. Então, ele tem muito falso positivo. Então, se você pegar com conteúdo e pedir pro ChatGPT falar se foi ele que escreveu, ele tem uma alta probabilidade de dizer que foi ele que escreveu. Então, professores, não façam isso. Não peçam para o ChatGPT se o trabalho de aluno foi ele que escreveu, porque possivelmente ele vai fazer. Eu fiz um teste com os meus textos. E aí, cara, muitos ele falou: não, fui eu que escrevi. Eu Ele falei, roubou a autoria dos seus roubou, cara, textos? roubou a autoria dos meus textos. Inclusive uns que estão publicados no UOL, cara. Aí depois você descobre se quem que tá certo, se sou eu ou se é o ChatGPT. Eu vou te reprovar, Diogo. Pode reprovar. Mas esse é um uso, assim, idiota, porque falta de informação, né? De como a ferramenta funciona, como ela trabalha, como ela cria os textos e como ela trabalha a questão da autoria, né? Hoje ela não tem isso e é muito difícil pegar plágio. Não tem nenhuma ferramenta automatizada que crave e gere um laudo. Tipo, foi feita por inteligência artificial. E esse é um desafio que a gente vai ter que lidar. Né? É muito mais fácil nós, humanos, bater o olho e falar, puta, que esse texto aqui, meu, essa pessoa não escreve desse jeito, né? Do que automatizar esse processo. Fulano fica 16 horas no TikTok e tá escrevendo como se fosse o Machado de Assis. Aí Tem! aí tem, entendeu? Então, muito cuidado. Mas Bom, vamos lá, qual que é o top 1, Elton? O top 1 é um uso tão idiota, mas tão idiota porque ele prejudicou a empresa que colocou o robô em uso e ele criou um precedente gigantesco para todas as companhias do setor. Um bot de uma empresa aérea deu uma resposta Não, errada. dá o nome aos bois. Eu vou contar, mas um bot de uma empresa aérea deu uma resposta errada e a empresa aérea teve que arcar com prejuízo. O que aconteceu foi o seguinte, Diogo. Um cidadão canadense perdeu o voo. É uma situação muito triste. Ele devia estar muito debilitado, numa vulnerabilidade gigantesca. E ele foi comprar uma passagem aérea. Começou a trocar uma ideia com o robô, porque hoje em dia é muito... Chatbot da companhia. O chatbot Mas da qual companhia da cara? Air Canada. Air Canada. Ah, certo. Começou a trocar ideia com o bot da Air Canada, porque hoje em dia é difícil, né? Você simplesmente comprar alguma coisa. O robô disse que pessoas na situação dele que tinham perdido um parente podiam obter um tipo de desconto. Mas que ele ficasse tranquilo, que ele fosse pro velório e depois pro enterro do avô dele e que ele voltasse à companhia 90 dias depois que ele ia ter esse reembolso. Ele gastou uns $600 canadenses e depois ele voltou. Só que quando ele voltou, ele muito provavelmente deve ter falado com um humano e essa pessoa deu a informação correta dizendo que ele tinha que ter falado antes. Que não existia? Que não existia esse tipo de regra. Não existia essa política de reembolso? Não tinha, a política existia, mas o que ele tinha que ter falado era no momento da compra. E tinha que ter pedido esse desconto antes. Ele se sentiu enganado pelo robô, com razão, entrou na justiça. E o que aconteceu? O que aconteceu? A companhia foi obrigada não só a reembolsá-lo, como dar uma grana, uma indenização por danos morais. Ou seja, aplicaram um robô para atender os clientes, para diminuir a fricção entre humanos e humanos, agilizar o processo e, no fim das contas, a empresa teve que arcar com prejuízo porque o robô inventou do nadão mesmo, uma regra que mudou a forma como a companhia devia funcionar. Parabéns, viu? Aí foi amadorismo da empresa, né? Pô. Implementou o chatbot igual ao nariz deles. Porque se tem um negócio que a gente sabe é que a IA alucina, entendeu? Que ela vai gerar coisa. E aí você tem uma série de cuidados que você precisa ter na hora de implementar um chatbot. Você tem que ter tem uma técnica que a gente chama de RAG, R-A-G, que você aumenta
a parte geracional da resposta com base no seu conjunto de dados, sabe? Então nem fizeram isso, assim, acho que não fizeram nada, saíram na loucura. Hype, né, cara? Tem chatbot, precisamos implementar e vai trazer muito retorno pra gente, mas trouxe um retorno equivocado. Se eu te dizer que tem muita gente agora tentando fazer o mesmo, porque tem um monte de empresa implementando seu próprio chatbot. É outro desafio para o leitor, hein? Tenta comprar uma passagem aérea conversando com o chatbot. Qual?